que é o humanoterapeuta? O humanoterapeuta é uma metodologia onde a gente trata várias partes e elas são a gente trata este campo energético. Então eu capto do outro a dor, trato em mim. Cada fatia, cada fractal tem um tipo de tratamento, porque cada um está num corpo. Se você viu a imersão, a gente fala dos 7 corpos. E cada corpo tem um processo. Então, eu preciso de técnicas ideais para tratar cada um desses processos. Quando você trata, você sente. Você trata em você e você devolve tratado, o seu campo alivia. Acaba aquela dor que você vai sentindo. Ou aquela angústia, ou aquele peso, ou aquela dor de cabeça, ou aquela tristeza que não faz sentido, ou aquele ódio que de repente vem querer matar alguém. Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? O que você tem fome? Fome de... Eu tenho fome de... Que história é essa? Você colocou assim para mim, fome de entender a minha sensibilidade. Como é que é isso? Me explica melhor essa questão da sensibilidade, o que é que você já entende disso, e vamos tentar entender melhor dentro do seu processo, para a gente conseguir, então, desenrolar essa questão. Vamos lá, me explica melhor. Então, na verdade, sensibilidade, assim, eu não sei se é assim que falam, mas sensibilidade de sentir mesmo a energia, assim, das pessoas. E, às vezes, de ter uma necessidade de me afastar. Porque fica muito pesado para mim. Tá. E me conta, isso é muito normal, tá? Não é diferente comigo, ok? Isso que você fala, que você chama de sensibilidade, quando a gente sente a energia dos outros, isso acontece com todo mundo. Algumas pessoas são mais sensíveis. Mas é muito forte. Então, por quê? Porque é a sua mediunidade. Você se construiu desse jeito para cumprir com o seu projeto de vida. Ponto. Então, se você não trabalhar espiritualmente falando, você vai ficar sentindo a dor do outro no seu corpo. Então, assim, você tem que trabalhar. Mas é complicado, porque às vezes é com gente até da sua própria família e você tem uma necessidade de se afastar. E aí, quando você se afasta, você é julgada. Então, é complicado. Tá, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu entender uma coisa aqui. Primeiro, eu queria, se você pudesse ficar um pouquinho mais distante, que eu queria... Tá cortando seu olho. Eu não tô nem te enxergando direito. Queria te ver direitinho. Ficar um pouquinho mais... Não sei se você pôs filtro. Quando a gente pôs filtro, ele joga pra frente. Aí muda toda a estrutura do vídeo. Aí. Então, mas acho que ele veio pra frente. Aí eu não tô conseguindo direito te enxergar. Mas vamos lá. A questão é a seguinte. Você acompanha o nosso canal há bastante tempo, Stefânia? Ou não? É nova aqui? Não. Você acompanha. Tá. Então já é mais fácil... Ah, não, mas tudo bem, não é tão novinha assim. Então é mais fácil, você já tá me escutando falar mais vezes. É assim, isso é da sua natureza, é a sua essência, ponto. Quanto a ela, você não tem como brigar. Entende? Detalhe, você escolheu encarnar dessa maneira. É a sua evolução, ponto. Se a gente tem alguma escolha, ela só está no momento em que a gente resolveu o nosso projeto de vida. Agora, você não tem mais o que fazer em relação a isso. Ah, mas eu não aceito. Aceitar ou não aceitar, muda nada. Você vai continuar sentindo a dor do outro, o medo do outro, a sensibilidade, você construiu o seu corpo. Andresa, mas a gente não tem livre-arbítrio? Tecnicamente, não. Tem lá, aonde a gente se construiu. Agora, o roteiro eu já escrevi. Agora eu só tenho que cumprir com o programa que eu mesmo estabeleci, de acordo com as necessidades do meu espírito em evolução e da evolução do todo. Ponto. Né? Então, assim, a gente tem controle só até a página 2, tá? Então, tecnicamente, esse livre-arbítrio, esse controle que todo mundo está querendo ter, ele não existe dessa maneira como nós gostaríamos que ele existisse, como o nosso ego gostaria que existisse. Ok. A partir desse momento, você tem a sua sensibilidade, você tem isso, ela é muito adensada, então você sente no próprio corpo. Então, só para eu ajustar aqui para outras pessoas que estão também assistindo. Então, tem gente que tem muito medo, entrando em estados de pânico, elas não sabem racionalmente, mas elas estão sentindo um ataque energético, por exemplo, de alguma coisa para com ela,
e aí é um tratamento dela, ou ela é médium, ela sente o ambiente, mas ela não sabe. Então, o ataque que acontece numa terceira pessoa, só que ela sente nela. Então, aquele medo desesperador, parece que eu vou morrer, porque o ataque é real no campo astral, só que racionalmente eu pareço uma maluca para todo mundo que me vê e para mim mesma, porque eu não entendo isso. Não tem nada me atacando. Tô aqui, deitada na minha cama, não tem ninguém vindo para cima de mim, fisicamente falando. E aí a gente, se não entende, acredita que tá doida, ou o outro que não entende, não tem essa mesma sensibilidade, acha que a gente tá doida de verdade. E pergunta como é que eu sei disso. Porque é comigo assim, tá? Depois que eu fui entender, é que eu passei a ficar ao meu lado, porque eu comecei a compreender, né? A tristeza profunda, o pânico, e mesmo não só isso, as coisas físicas que acontecem na nossa vida. Porque, ó, se eu fui assaltado fisicamente, tudo que está no físico é a materialização do que está acontecendo no energético. Se eu fui roubado, eu estou sendo no físico, eu estou sendo roubado no energético, ó, há muito tempo. Energeticamente, eu já estou sendo sugada e eu estou permitindo. Por quê? Eu vou nos lugares, eu não me preservo, mas é ruim, mas eu vou. Ah, mas é a minha tia. E daí que é a minha tia? Se eu não me sinto bem lá, eu não vou. Se a minha tia não gostar de mim por causa disso, o que eu posso fazer? Se ela não tem capacidade de me compreender, de me amar como eu sou, é porque ela não me ama. Ela só me ama se eu for do jeito que ela acha que é o certo. Então não é amor. Não é um amor incondicional. É um amor que impõe condição. Então, então, não estou falando que a pessoa é ruim, eu estou dizendo que ela também está evoluindo no que tange aprender a amar. Ela, eu e todo mundo. Tá? Então, ok, você tem a sensibilidade. Você sente. Você tem dois caminhos. Continuar com a dor, né? Então, você não tem esse caminho, mas enfim, você tem, né? Você vai escolher, não vai, porque vai doer cada vez mais, uma hora você vai buscar. É um fato. E isso foi comigo assim. O outro, começar a trabalhar a sua mediunidade, de verdade. Não é trabalhar a mediunidade, é sentar e trabalhar em prol do outro. Pronto, ponto. Né? Porque você vai sentir, vai num trabalho, vai fazer o seu trabalho, você vai tirar aquela sobrecarga de você e encaminhar para tratamento, você fica melhor. Você trata o outro e melhora em si. Mas tratar como, assim, que você diz? Porque eu tento você tem várias. Eu tento ajudar. Muitas das vezes eu chego para algumas pessoas e falo algumas coisas. E eu acho que às vezes são coisas meio duras, talvez, que eu falo. E, assim, mas isso não é trabalhar a mediunidade, Flor. Isso é trabalhar só o que você fala, só pelo racional. Não é racional. A sua dor é racional? Ah, tá. Não. Não estou falando de falar. Estou falando de trabalhar energética e espiritualmente. Sentar e trabalhar. Ó, o que é o humanoterapeuta? O humanoterapeuta é uma metodologia onde a gente trata várias partes e elas são a gente trata este campo energético. Então eu capto do outro a dor, trato em mim. Cada fatia, cada fractal tem um tipo de tratamento, porque cada um está num corpo. Se você viu a imersão, a gente fala dos 7 corpos. E cada corpo tem um processo. Então, eu preciso de técnicas ideais para tratar cada um desses processos. Então, eu preciso identificar onde está e aplicar a técnica que tem relação com esse corpo e com esse tipo de dor. Elas ficam todas intercaladas, porque é um conjunto de uma coisa só. Ok, eu pego do outro, eu tenho a capacidade de captação, que é o que você tem. A sua sensibilidade é porque você capta o seu magnetismo, porque você se construiu assim. Ponto, você quis ser assim. Para ajudar o mundo a se tornar um lugar melhor, você escolheu esta habilidade. Para ajudar o mundo a se tornar um lugar melhor, você escolheu esta habilidade. Ok? E para a sua evolução também. Ok. Porque esse é o caminho da humanidade. Só que como não se olha para isso, cada vez a gente tem mais depressão, pânico, ansiedade, fibromialgia, processos que a dor que anda, que eu não sei de onde vem, vou no médico, não tem nada. Tá no outro campo. Mas as pessoas não querem olhar para isso. Tá tudo bem, vai sofrer, né? Então, se não vai pelo amor, vai pela dor, só vai pelo amor. Mas é a dor que leva.
Então, enquanto não está doendo o suficiente, vai adiando esse processo racionalmente, mas espiritualmente falando, ele está acontecendo, que é a evolução da raça humana. O desenvolvimento do sexto sentido, que é a sensibilidade. Tá? Ok. A gente faz o quê? A gente capta essa energia. Eu pego, como eu aprendi como fazer, tá? E a compreender esse caminho, que é o que a gente explica na metodologia humanoterapeuta, nos nossos cursos, para quem quer começar a trabalhar com isso, para trabalhar na sua própria vida ou para atender profissionalmente, eu sinto, trago para mim aquela dor do outro, sinto aquela dor, compreendo, tenho a técnica para tratar, aquilo que eu tratei, eu encaminho para os hospitais astrais, e que precisam que essas partes, às vezes uma energia externa, enfim, para tratamento. O que não é para encaminhamento, eu trato e devolvo o tratado. Então, isso não fica no meu campo. Então, eu não sobrecarrego o meu sistema. Ele só tem função de captar, sentir, tratar e encaminhar para onde tiver que ser de acordo com cada uma das práticas. Então, se é algum espiritual, precisa de tratamento espiritual. Se é algum bloco, precisa ser reorganizado, limpo e devolvido tratado. Se é algo que dá para ser desfeito, preciso tratar, não faz sentido, não serve ao projeto de vida da pessoa, desfaz, devolve como energia emanente para o universo, que a pessoa criou pela própria ignorância do não saber, porque esse assunto é mais velho que andar para frente, mas ninguém quer olhar para ele. Né? É mais velho que tudo. Queimaram as bruxas tudo na fogueira porque não queriam olhar. Não adianta nada. Tá tudo aí, com outro nome. E, enfim. Eu era bruxa. Andresa, mas bruxa. Gente, bruxas são pessoas que têm sensibilidade. Ponto. Eu sou bruxa. Só isso, né? E aí a gente pode dar vários nomes. É só isso. São pessoas de uma sensibilidade muito apurada que olha para o outro, que nem você falou, sente, fala. Como é que você está? É bruxa. Entendeu? Então, aí, quando você traz e trata em você trata e você distribui, devolve, enfim. O outro criou aquilo, o problema dele. Mas ele não sabia. Aprende, porque se eu tô aprendendo, ele aprende, ele vai ter que lidar. Só você vai ficar ao seu lado por toda a eternidade. Ou você aprende a lidar com você e com as suas questões, ou vai ficar sofrendo achando que o outro tem que resolver. O outro não tem, porque ele malemar consegue resolver os problemas dele. Os processos dele. Os karma dele. Muito menos ele vai resolver os meus, até porque ele não tem que resolver o meu. Porque o aprendizado é meu. Não tem. Pode até saber, ele já saber resolver, mas eu não sei. Então quem é que tem que aprender? Ele? Não, eu já sabe. Eu. Então o processo é meu, né? E assim também com os nossos assistidos, que são os pacientes, nós chamamos de assistidos, tá? Então, quando você trata, você sente. Você trata em você e você devolve tratado, o seu campo alivia. Acaba aquela dor que você vai sentindo. Ou aquela angústia, ou aquele peso, ou aquela dor de cabeça, ou aquela tristeza que não faz sentido, ou aquele ódio que de repente vem que quer matar alguém. Você fala, gente, mas eu não sei. Por que de vez em quando eu tenho esse rompante? Quando eu vejo eu machuquei quem eu não queria? Porque você captou o demônio do vizinho. Juntou com os nossos, que a gente também tem hora que não é flor que se cheire, e aí isso potencializa, entende? Aí a gente acaba magoando, se sente culpada, e depois, meu Deus, o que eu fiz, né? E aí tudo isso. Então, nós não estamos separados, nós não somos separados. E você sente todo o outro. Agora, se você vai seguir por esse caminho agora, se você não vai, se você vai fazer, se você vai escolher ficar sofrendo com dor. Aí você falou assim pra mim, mas é um problema porque tem a família. A família que você escolheu vir para resolver os processos que vocês tinham. Tem a família. Entende? Mas não é que seja uma coisa... Oi, perdão. Às vezes é uma vontade de... Fica tão pesado. Às vezes eu até acho que eu sou meio doida. Mas às vezes fica uma coisa tão pesada que a minha vontade é de me afastar. E aí parece que na hora que eu me afasto, eu me sinto leve. Então, mas aí é disso que a gente fala, né? Na imersão e no próprio humanoterapeuta.
eu fico num dilema, porque eu sinto uma vontade muito grande em ajudar, e aí eu tento, e quando é aceito, eu me sinto muito bem. Quando não é aceito, eu me sinto mal. E quando não é aceito, e aí eu fico mal, aí o que eu falo? Meu Deus, eu não tô aguentando, aí eu me afasto. Então, exatamente, a dor de todos os humanoterapeutas. Quando chegam, depois que eles entendem, eles falam, nossa, por que eu sofri tanto? Primeira situação. E eu tô falando de conhecimento de causa, porque eu sou exatamente assim. Ou eu era, tá? Primeiro, a gente vai ajudar quem quer ajuda. Eu não vou ajudar quem não quer. Ele precisa querer. Mais do que eu. Mas aí você Oi? Aí você tenta ajudar, a pessoa não quer, tudo bem, é um direito dela, mas aí você fica sentindo tudo aquilo, você fala, então tá, então tem que me afastar, porque eu não tô aguentando. Então, ó, mas se ela não pediu sua ajuda, você não tem que ajudar. Isso é invadir o campo do outro sem autorização do outro. Não, eu entendo, mas aí Quem vem uma invade o campo necessidade... do outro sem autorização do outro? Não, tudo bem, eu O entendo isso, tem que obsessor. aprender isso. O obsessor. Se você for mexer onde ela não quer, o obsessor dela vai pra cima de você. Ela não quer, mas ela tá sofrendo. É o processo dela. E ela precisa passar até que ela entenda isso. Senão, é só analgésico, não resolve. Só que eu entendo que às vezes são pessoas que a gente ama e que a gente vê sofrendo e a gente fala, mas caramba, eu queria tanto ajudar. Mas cada um no seu cada qual. E você vai estar à disposição quando essa pessoa quiser. Ela pode saber que ela pode confiar em você nisso. Ok, se ela não quer, não invada o campo dela, porque senão você vai ficar com as caracas dela. Tá pesado. Claro, você foi lá, mexeu na cumbuca do outro. Mas não é nem mexer, às vezes, é igual eu tô falando, aí tudo bem, a pessoa não quer, é um direito dela, ok? Mas aí vem uma necessidade, então, peraí, então eu tenho que sair daqui, porque tá muito pesado pra mim. Sai. Isso, Respeite o seu coração. Às vezes eu acho, mas aí você é julgada quando você se afasta. Mas aí é um problema do outro. Agora, se você estiver mais preocupada com o outro também, do que com você... Oi? E também vem um sentimento de culpa de estar se afastando, né? Mas aí é que tá. Esse é um problema seu, lidar com a culpa. Porque aí sim, porque aí, ó, você tem um problema para resolver em você antes de resolver no outro. Por que culpa se o outro não quer? Que culpa você tem? Se você tem vontade de ajudar e ele não quer, qual é a sua culpa? Nenhuma. Você não tem culpa. Aí você tem vontade de se afastar para preservação. Só. Então, respeite o seu coração. Você vai se afastar um pouquinho. Aí aquela energia vai se acalmar. Porque depois de um tempinho, às vezes um tempo maior, ela acalma. Não precisa sentir culpa, eu só estou me retirando um pouquinho para reequilibrar o meu campo energético. Quando estiver bem, se você sentir vontade de ficar perto de novo, porque você tem, porque você ama. Não é que porque você se afasta, você não gosta. Não. Você volta para o seu centro e aí você volta para pertinho. É normal, isso é natural. Mas aí, É natural, você sai um pouquinho de cena, fica no seu cantinho, respira, volta para o seu centro, restabelece o seu campo energético e depois você volta. Mas você não precisa ficar... E aí existe o caminho de você simplesmente seguir, vai trabalhar. Você pode se tornar uma terapeuta, você pode viver de terapia energética e espiritual se você quiser. Não quero, porque tenho a minha profissão e eu gosto, mas você pode frequentar um lugar e trabalhar nesse lugar para ir fazendo isso com quem quer. Entendeu? Ó, não sei se você já escutou, quando eu comecei, e eu descobri a América. Eu falei, gente, eu vou conseguir ajudar todo mundo da minha família, toda feliz. Porque agora eu aprendi, porque agora eu entendi e porque eu sei como fazer. Porque eu aprendi as técnicas, algumas, né? Depois que foi evoluindo o processo. Legal. Aí eu falei, vou ajudar todo mundo. Mas ninguém queria me ajudar. Aí eu entrei numa dor. Poxa vida, que ninguém quer. Eu tenho tanto para fazer e ninguém quer.
Aí eu passei pela mesma dor igualzinho, por isso eu sei o que você está fazendo, você está sentindo. E aí, mas eu falei, eu tenho tanto para ajudar, eu sei fazer. Aí eu fui ajudar quem? Quem quer, quem está procurando ajuda. Foi quando eu me tornei terapeuta, comecei a viver de terapia ajudando aquele que quer. Quem pega e acha que vai esfregar o dinheiro dele e falar, você tem que resolver o meu problema, eu falo, vai você com o seu dinheiro embora daqui. Porque não sou eu que tenho que resolver o problema, porque eu não tenho o problema, quem tem é você. A minha vida tá boa, é a sua que tá uma merda. Resolve aí. Você que tem que saber da sua vida, não eu. Porque quando eu tive que resolver o meu problema, ninguém pode resolver por mim. Ainda que minha mãe quisesse. Ainda que meu marido, que na época era meu namorado, quisesse. Só eu pude resolver. Então, quando alguém fala pra mim, ai, mas eu não consigo. Eu fiz assim, lide com esse problema como eu tive que lidar com o meu alcoolismo. Era difícil pra mim também. É difícil pra você, lide com ele. Eu tive que lidar com o meu e com as variáveis dele até hoje. Tá tudo bem. Eu não sou vítima por isso, nem eu gosto. É o que é, cada um com o seu processo, com a sua vida, com a sua história, com a sua ancestralidade, com todos os seus dores, amores e horrores. E aí, no começo, rola um julgamento, porque a gente fica a estranha da família, a maluca. Mas depois a gente se torna um exemplo. Porque a gente se torna um exemplo. Aí a gente começa a virar referência. Aí as pessoas começam a ver que a gente também mudou, que a gente também tá diferente. Porque eu também era triste, que de boazinha não tinha nada. Boazinha no sentido, eu também era teimosa, orgulhosa, vaidosa, birrenta, que eu queria que fosse do meu jeito. Aí eu fui, não é ruim, não era uma pessoa malvada, não, nunca fui. Mas eu também tinha, tem aquela teimosia, aquela birra, bate-pé, criança birrenta, porque quero do meu jeito, porque quero. É criança. Então, aí eu também entendi que tem o processo de cada um, que se eu tentar forçar, não vai acontecer, porque não é o momento, não tem a consciência, não tá doendo o suficiente. E aí eu também fui compreendendo. Aí eu comecei a transformar a minha vida. Quando eu comecei a transformar a minha vida, todo mundo que me chamou de doido, que estava em volta, começou a perceber. Quem será que é o doido? Ela que está com a vida, está mais calma, está mais feliz, está mais tranquila, tem, né? Ou eu. Aí só que isso leva um tempo, alguns anos. Mas não é, mas se você fizer para provar para o outro, você não evoluiu em nada. Você ainda não entendeu. Então você só está fazendo de conta. Você não está sendo, você está parecendo ser. Então não é essência. Tanta gente que quer, que precisa e que está disposto a caminhar por esse caminho do despertar da consciência. E às vezes é assim, alguém que a gente ama da nossa família vai buscar esse despertar por outra pessoa e você vai ajudar outros. Porque nós temos as nossas origens e famílias das estrelas. A nossa família não é só a física. Ele precisa, às vezes, ir por outra via que não é você. E a gente precisa aprender a respeitar e a lidar com isso, porque a gente não é o centro do universo, a última bolacha do pacote, e o que sabe tudo e vai ajudar. Cada um precisa pela via que precisa. Porque tem os karmas, as dívidas kármicas, as ilusões com os outros. Então o nó tem que desfazer lá, não aqui. Então, mas na verdade, quando eu falei que eu queria entender, assim, o que eu mais queria entender é essa necessidade de afastamento. Porque eu sou muito julgada por isso. Você não quer entender a necessidade de afastamento. Você já entende a necessidade de afastamento. Você sente vontade de se afastar, já entendeu que se afasta, você fica melhor. Você não quer entender, você já entendeu. Você quer que o outro mude a maneira de pensar dele em relação a você. Não muda o outro. Você não quer entender, você já entendeu. Você quer que ele entenda ao seu lado. E ele pode entender ou não. É do livre-arbítrio dele. E não significa que porque ele não entenda, isso não significa que ele não te ame. Ele só ainda, ao invés de entender o amor como o amor que é livre, ele entende um nível de amor muito primata ainda, que é o apego,
que é a posse. Mas não significa que eu não te ame. Então, você não quer entender a sua sensibilidade. Você já entendeu a sua sensibilidade. Você já entendeu. Você quer que o outro mude para que você se sinta confortável no seu estado. Não é assim. Não vai ser assim. Mas isso não significa que não vai ser bonito, que não vai ser maravilhoso e que em algum momento essas pessoas vão te admirar por você ter tido coragem de viver a sua essência. Porque todo mundo está tentando e está em dor porque não está conseguindo. Então, seja o exemplo. A sua mãe, seus irmãos, seus pais, seus primos, as pessoas que você ama, elas também, em algum momento, se perderam pelo caminho. Porque quem é livre e feliz não fica prendendo o outro. Quem entendeu de verdade isso não quer que o outro seja preso, porque prisão é cárcere. E não tem pior prisão do que o aprisionamento de uma alma. Quem entendeu isso e viu essa liberdade, ele quer distribuir liberdade. Ele quer, eu quero que você seja livre. Eu estou falando aqui, pelo amor de Deus, não tem problema. Você não vai desrespeitar, você não vai. Não, não. É só entender. O outro é o limite entre o dar e o receber. É o limite que a gente precisa pôr, inclusive na generosidade. Porque senão o outro está me sugando energeticamente. E aí eu tô cansada. Claro. E aí eu tenho vontade de me recolher. E tá tudo bem também se recolher. Não tá tudo bem também. É necessário. Tanto que a gente vai dormir à noite. Pra quê? Pra se recuperar energeticamente. A gente se recolhe. E no dia a dia a mesma coisa. E às vezes é meia horinha é o suficiente, não é? Às vezes. É. Às vezes dá vontade de sumir, desaparecer da face da terra. Mas às vezes meia hora que você aquieta, você já desliga e aquilo já se acalma em você. Você só não pode sentir essa culpa, porque isso é natural. Como é que a gente vai sentir culpa da natureza? Olha, a borboleta voa, é na natureza da borboleta voar, não é? Aí agora vai ficar culpada porque ela tem asa e voa. Não faz sentido. Não sinta culpa de ser quem você é. Porque se você nega quem você é, você nega o Deus que habita em você. Ó, vós sois deuses. Uma coisa que a gente precisa entender do vós sois deuses, vou falar porque tem bastante gente assistindo, tá? Vós sois deuses. Todos vós. Então não é eu sou Deus e todo mundo tem que fazer o que eu quero, porque vós todos são deuses e estão criando de acordo com uma vontade maior que habita nosso coração. Então, eu sou um co-criador de um criador maior. Então, quem quer ele? Eu não tive uma ideia. Eu sou uma ideia. Alguém teve essa ideia e me manifestou. Tá? Então, não é o que eu quero. É o que o todo quer. Então, vós sois deuses. Se vós sois deuses, e vós não se ama, vós não se culpa, se você se culpa, se você se condena, você condena o Deus que habita em você. Você culpa o Deus que habita em você. Só que a gente vem falando isso esses dias. Se tudo é perfeito, Deus fez tudo perfeitinho. Até caiu, tá vendo, gente? Quando a gente começa a chegar no ponto, a internet cai. É assim que acontece na nossa vida. Eu quero que vocês observem que quando você for humanoterapeuta, se você não é, se você já é, quando você pega no ponto, a internet cai. Quando você pega no ponto, cai a ligação, o pneu do carro fura. É assim que a sua vida, quando chega no ponto, vou concluir, quando a sua vida chega no ponto, ou você ultrapassa o ponto, elabora o ponto, quando você se vê sem saída, o que você faz? Ou você segue, ou você cria alguma coisa para dar errado, para você não seguir. Porque aí você foi colocado na sinuca de bico
né? Ali. E agora? Agora eu entendi, eu não tenho mais como manipular, ludibriar a vida, tá? O mundo, a gente vai fazendo por medo, por angústia, não tem julgamento. A gente faz isso o tempo inteiro, a gente nem percebe que faz. Mas aqui a gente está ganhando consciência para isso. Quando eu vou chegar num ponto perfeito de fazer a luz que sou, de manifestar o Deus que sou e a luz que sou, e de manifestar Deus através de mim, porque ele se manifesta através de mim, através de você. Existe o medo da ausência da vida, é um medo. O medo da ausência da vida é o vazio da vida. Então, quando não tem vida, o que que tem? Morte, né? Então, quando a gente pode estar em perigo de morrer, né? E aí, assim, se eu perder o emprego, eu tenho medo de perder o emprego, porque inconscientemente, profundamente, eu tenho medo de não ter dinheiro, para não ter medo de não ter como pagar minha casa e não ter comida, e se eu não tiver comida, eu morro. Ou eu vou morar na rua, tenho medo de ser assassinado. Então, inconscientemente, o medo de perder o emprego é o medo da morte. Então, existe o medo da ausência da vida, né? Que é a morte. Mas o maior medo é o medo da plenitude da vida. É de tudo que ela pode ser. É de quão brilhante e iluminado todos nós somos. E aí, quando eu chego, como eu estava chegando aqui com a Stefania, é isso que a gente aprende no manoterapeuta, né? Eu vou chegando no ponto, ela não tem mais onde fugir. Eu falo, você é Deus, para de negar o Deus que habita em você. É uma plenitude. Quando eu entro na plenitude da vida, quando eu vou fazer com ela cria algo que. Porque a conexão, tudo é conexão, tudo é energia. O Wi-Fi é uma frequência, uma vibração, uma onda sem fio. Tudo é uma onda sem fio. Então, cortou a conexão. E eu faço isso na minha vida. Quando eu tô para ser promovido, eu tenho tanto medo da beleza e da plenitude da vida, que aí eu vou ter tudo isso, eu vou ser feliz, eu vou. E aí a minha família que não tem? Como é que eu tenho um filho que é doente e vou me dar o direito de ser feliz? É como se eu não tivesse esse direito, mas tem. Você tem, ele tem, todo mundo tem. Então, quando eu tenho a plenitude da vida, quando eu posso estar com ela na minha mão, de me abrir para o amor que existe, mas a gente não se abre para o amor que existe, porque a gente tem medo de se entregar ao amor, porque e se eu sofrer? Mas viver sem o amor é sofrer muito mais. Mas o amor é não apego. As pessoas vêm e vão, elas só vão ficar na nossa vida o tempo em que se fizer necessário para cumprir você com ela e ela com você. Os amigos se vão, não significa que as amizades se encerram. Significa que vão embora. Os casamentos só vão ficar enquanto tiver objetivo de evolução para ambos. Os relacionamentos, alguns ficam mais tempo, outros ficam menos, mas quando eu entendo isso, eu permito o fluxo, porque eu estou em aprendizado. Alguém vai porque alguma coisa precisa entrar para me ensinar, ou para evoluir, ou para desfazer um nó que nós fizemos lá em outras vidas. Então, muitas coisas acontecem. Então, quando você tá para ser promovido, você entra num processo. E aí você corta o sinal. Aí o pneu do carro fura, aí você fala uma coisa que você não devia, por que que eu não pensei? Bem no dia da entrevista dá uma dor de barriga, ou eu meto os pés pelas mãos, ou meu relacionamento tá ficando super legal, vai ficar bacana, e tô curtindo, aí eu faço o que não devia, sem pensar. Por quê? Porque quando eu entro para a plenitude da vida, eu tenho um medo absurdo do tamanho que eu sou, do tamanho que você é. Só que isso, o meu ego vai por água abaixo. Porque não tem mais o eu, a minha vida, a minha casa, a minha família, o meu trabalho, a minha empresa. Passa a ser tudo, todos somos um só. Então prestem atenção, onde é que vocês estão cortando o sinal da plenitude da vida de vocês? E Andresa, eu já entendi. E por que eu não consigo mudar? Tem que tratar. Tudo que está no físico é a materialização do que está no energético. E eu venho há muito tempo fazendo isso. Isso formou blocos, formou forma pensamento, formou massas, criaturas
com inconsciência, e eu tenho que tratar tudo isso. São anos e anos e anos gerando magnetismo para esse bloco. Eu preciso aprender a fazer. E eu sempre vou defender. Para você aprender, para você não ter que precisar de muleta para tudo, de alguém para resolver isso para você. Eu não estou dizendo que isso precisa ser a sua profissão. Pode ser a sua profissão, ser um terapeuta e trabalhar com terapia e viver disso como eu faço. Eu amo fazer o que eu faço. Amo, eu não me vejo fazendo outra coisa, eu não seria feliz fazendo outra coisa. Como eu sou. Se eu precisar fazer outra coisa, eu vou fazer? Claro que eu vou. Lógico que eu vou. Preciso trabalhar no outro emprego? Claro, óbvio que eu vou. Não tem, assim, trabalho, não tem vergonha. Não, assim, tem gente que fala assim, mas eu trabalho de uma coisa que eu tenho um pouco de vergonha de dizer, que eu faço faxina, ou que eu passo roupa, ou que eu sou gari. Vergonha? Quem acha isso uma coisa ruim é que tem um problema. Vagabundagem é que vergonha. Vagabundagem no sentido, vagabundagem é gostoso, tá, gente? A gente fica lá, mas quando eu preciso manifestar e não faço, alguma coisa que eu tenho vontade de fazer e não faço, isso que eu quero dizer, entendeu? Eu estou negligenciando a mim mesma, porque eu tenho vontade, né? Então, mas se eu tô ali, tô bem, tô tranquila com aquilo, ok, o que eu quero dizer é assim, não é quem trabalha num trabalho simples que tem que ter vergonha. É quem não trabalha, ou quem rouba, ou quem. É esse. E por que ele rouba? O que dor tem ali dentro? Por que que ele vive aquilo? Também cabe a ele descobrir. Eu sei das minhas dores, amores e horrores que nós temos. Então, onde é que está parando o seu fluxo? Por quê? Que quando está chegando no ponto, a coisa corta. Se você pode viver de terapia, ou você pode ser terapeuta da própria vida, porque entendendo isso, você, quando enroscar, você trata a si próprio. Então, é legal o que aconteceu, né? Que ela vai perceber, e vocês também puderam perceber em tempo real o que acontece em sala de terapia energética e espiritual, tá, gente? Humanoterapeuta, a gente tá falando desse processo que a gente trabalha com esses aspectos de blocos energéticos, que é o tratamento. Não é a fala, é o bloco, é a limpeza. É isso que a gente faz. É desfazer essas massas, organizar essas massas. Porque a gente traz processos para resolver isso, não vai ser desfeito, porque foi uma escolha particular de resolvê-los. Mas a gente tira o peso do a mais que a gente colocou nessa cruz. Porque a gente traz a nossa. Deus não dá uma cruz maior que a gente não possa carregar. O que a gente faz? Põe a cruz. É minha? Ok, vou carregar. Mas de repente eu coloquei o pai pendurado na cruz, ou a mochila do priminho. Aí a gente vai colocando o medo de ser aceito. O que o outro vai dizer? Aquele negócio vai ficar tão pesado. Qual é o tratamento? Qual é o processo? Vamos limpar o que não é do processo principal, para que esse processo fique mais leve. Porque nós trazemos todas as condições para lidar com o nosso processo. Nós trazemos a força para carregar a cruz. Nós trazemos o frio e o cobertor de acordo. Então eu tenho as ferramentas que preciso para lidar com o meu processo. Então, quando eu aprendo a trabalhar com isso, eu alivio todo o peso excedente, fico só com aquilo que eu preciso resolver, aprender, evoluir, dívidas kármicas, lições kármicas, processos missionários, enfim. Esse é o que a gente trata lá dentro da nossa metodologia, né? Para quem está disposto mesmo a olhar para si, a evoluir. Porque a gente está mudando de era. É o fim dos tempos. O fim dos tempos não significa o fim do mundo. São coisas muito diferentes, tá? E a humanidade está em evolução. Quer queira, quer não, está. Quem entender, passa melhor por isso. Quem não entender, vai passar do mesmo jeito, mas em sofrimento. Porque ainda está no ego, porque ainda quer que a vida seja do jeito que é. E não entendeu que existem outras inteligências que não só a racional. Porque o racional é só 5% do todo e todo o resto. Não é com a cabeça que você vai resolver os problemas que estão em outro ambiente. Nem no seu, nem no do outro.
Então, eu defendo sempre consciência. Porque todo mundo quer ser livre, todo mundo quer sair da Matrix, todo mundo quer sair, né? Não quer ser massa de manobra do sistema, mas para isso eu preciso desenvolver as minhas capacidades. E o que te levou que te trouxe até aqui, não são as capacidades que vão te levar para um próximo nível evolutivo, não um lugar a se chegar, não é uma competição, um pódio que a gente vai ganhar, vencer do amiguinho. É? Então, tem muito aí. Então, é legal a gente se perceber. E olha quantas coisinhas a gente trava. Se ela conseguir ver o vídeo, né? Se ela conseguiu, a internet dela voltou, ela conseguiu perceber, caramba, a hora que pega, e aí eu tenho uma pequena decisão aí, vou fazer o que tem que ser feito, porque agora entendi, ou não entendi, não quero mexer nisso, vou fingir que não vi. Tá tudo bem? Tá tudo bem, mas isso vai se arrastar. Aí a gente vai ser obrigado a resolver isso em algum outro momento. E tá tudo bem também. Por isso as pessoas estão passando por alguma dor mais profunda. A gente não tem que ter dó, porque ele tem forças para sair dali. A gente pode ser aí, de alguma maneira, o exemplo, o auxílio, a orientação, enfim, muitas coisas. Mas eu não posso resolver o problema dele. Eu posso auxiliar no problema dele, se ele quiser. Mas não resolver. Até porque eu não tenho, não faz sentido. Acho que vocês conseguiram entender o que eu quis dizer, né? Mas pensa bem, a gente tem o medo da ausência da vida e o medo da plenitude da vida. E nós estamos num estágio em que a maioria das pessoas estão com muito medo do brilho, da luz, do tamanho, da força, de mudar o mundo que cada um de nós pode ser. E deve ser, porque quando eu assumo isso, eu tenho responsabilidade. Para com quem? Para com o amigo, para com a humanidade, para com a espiritualidade. Aí eu não vou mais fazer corpo mole. Porque tem muita gente precisando. Eu não tô falando que você tem que trabalhar de graça. Que dinheiro é só uma energia. A materialização de uma energia chamada valor. Então é troca de energia. E se ele se colocou ali, tem uma razão de ser. Então, ele precisa sair. Eu posso te ajudar. Por quê? Porque eu já aprendi. Porque eu parei para estudar. Porque eu parei por anos e anos e anos para trabalhar e aprender sobre essas questões. Então, gente, é isso. Eu acho que foi bem bacana o conteúdo de hoje. Eu espero que vocês tenham absorvido bastante. Comecem a pensar que pontos são esses que a sua vida sempre para. Tanta gente que pergunta, eu quero o meu padrão repetitivo, eu queria entender como sair disso, né? A minha crença limitante, enfim. A crença limitante, eu quero entender qual é a minha crença limitante. Você já sabe qual é a sua crença limitante. Você não quer entender, você já sabe. Você precisa pensar em como você vai ultrapassá-la. Não, eu quero entender. Entender, você já sabe qual ela é. Faz sentido? Agora eu preciso pensar num jeito de como é que eu vou resolver isso. Não tentar entender ou achar que você vai mudar o mundo para a crença continuar lá. Né? E é muito além do que crença. Não é só racional. Por isso muitas pessoas já entendem e não conseguem resolver. Porque não vai resolver pela razão. A razão é só um pedaço. Para quem assistiu a imersão dos 7 corpos, é só um corpo. Umzinho. E que cada um dos corpos tem mais 7 subdivisões. Nem vamos falar disso agora, senão eu vou deixar vocês doidinhos. E fora todos os níveis, subníveis, forma, pensamento, criaturas, blocos energéticos, enfim, todas as variáveis de tudo isso, que é o que a gente estuda dentro da metodologia humanoterapeuta, é só para quem quer se aprofundar mais, saber tratar no outro, tratar a si, enfim, só para essa profundidade aí maior.